Seminário 5 do Lacan, aula de número 10. Vamos falar na aula de número 10 sobre a metonímia. E para falar da metonímia, para falar do deslizamento, a metonímia é o deslizamento. Eu vou usar um exemplinho do violão, rapidinho, ó. Percebe o deslizamento aqui dos dedos? Bom, a aula é sobre, se você for aqui até os 2 minutos de essa apresentação que eu fiz, você sabe que a aula então é sobre metonímia. Bom, seguinte, meus amiguitos, metonímia é deslizamento. Percebe que no braço do violão, meu dedo estava lá, tocando mais ou menos ali, e aí o dedo ia deslizando. O que deslizava junto com meus dedos? O dedo não ficava fixado, algo ali deslizava. Deslizava o som. Então, em termos físicos, o som estava de forma metonímica deslizando. Os meus dedos estavam deslizando, se movimentando, e junto com isso acontecia o deslizamento do som. Isso poderia até dizer que é uma metonímia física. E na aula de hoje nós vamos falar não da metonímia física, mas vamos falar da metonímia linguística, que é o deslizamento do sentido através das palavras, através também dos significantes, através das palavras, e vamos falar da metonímia no inconsciente, que é o deslizamento do desejo. É isso a aula de hoje, beleza? Então vamos lá, vamos retomar rapidinho a aula anterior, falando da metáfora, certo? Então, assim, Freudão, Lacan retomou Freud, beleza? O que que ele fez? Falou que tem 2 mecanismos ali importantíssimos e tal, fundamental. Qual é o mecanismo, né? A condensação e o deslocamento, né? A condensação que a gente conversou, certo? É o que a gente conversou quando a gente falou do Witz, da substituição de significante da produção de um novo sentido. E agora a gente fala do deslocamento, né? Não da condensação, não da junção, não da prensagem, mas do deslocamento. Isso é a metonímia. Então, esses 2 mecanismos, eles não são processos, assim, psicológicos, assim, vagos, né? Mas eles são o quê? Operações, a metonímia e a metáfora são operações linguísticas, certo? É um deslocamento e um deslizamento, uma operação linguística que acontece na linguística, que acontece na palavra. Bom, e aí lembrando que a condensação acontece na metáfora, segundo Lacan, e o deslocamento corresponde à metonímia, certo? E aí o Lacan afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem usando essas coisas que a gente acabou de falar. Beleza?
Beleza, aí qual que é, o que que tem de novo aqui? Bom, a metáfora é uma operação. A metáfora é uma operação que ela é vertical. Vertical. Lacan fala isso no seminário 5. Por que é vertical e não horizontal? Por que que a metonímia é horizontal e a metáfora é vertical? Vou usar um exemplo aqui, ó. Você tem dois significantes, aí vem um processo de condensação, e aí quando esses dois são esmagados, fundidos, surge um significante novo. Então teve uma substituição. Então foi vertical. Teve uma substituição, ó. Aqui o vertical, ó. E aí fica esse camarada aqui, que é o sentido novo. Na metonímia, não. Na metonímia horizontal, por quê? Porque o sentido, não existe uma criação de sentido novo, mas existe o sentido atravessando aqui, ó. Uh, Parece mágico, ó. Ele vai atravessando na horizontal. Para se criar um sentido novo, precisa surgir algo novo. Certo? Bom, então a gente fala que na metáfora é vertical, porque um significante toma o lugar do outro. Certo? Então tem um ponto de apagamento, tem que ter um ponto de apagamento para surgir uma substituição. É assim que o significante surge, através desse apagamento que gera uma substituição, certo? Então, o Freud descreveu isso quando ele falou da condensação, nos sonhos, nos xistes, tal. Fala, é isso que acontece no xiste, é essa condensação, é esse Witz que acontece, tá? Beleza. Agora, metonímia, deslizamento. Por que que a metonímia é o contrário da metáfora, né? Primeiro, que a gente tem, não se cria um sentido novo. O sentido, ele não vai acontecer isso aqui, ó. Um amassamento e uma substituição por um sentido novo. Não espreme a laranja para nascer o suco, não. O que tem é o deslizamento, ó. Vai deslizando, ó. O sentido vai escorrendo nos significantes, ó. Tá? Então, não tem a criação de um novo sentido, porque não tem substituição, não tem um apagamento, né? Então, o que rola na metonímia? É uma operação de contiguidade. Sim, contiguidade, conexão de um termo para o outro. E isso é o que faz o sentido ali deslizando, né? Vai deslizando no sentido, ele vai deslizando de um significante para o outro. Assim como o som, ele ia no braço do violão deslizando, né? Através das mudanças de nota, corresponderia a mudança de significantes, ó. E o som vai mudando. O som não para, ele não se fixa num ponto só, ele vai sempre mudando, né? Então, por isso que a metonímia para o Lacan, ela produz, então, pouco de sentido, né, que ele fala, né? O padecer, a metonímia é o padecer, produz o pouco de sentido, que é para o Lacan o dessentido. A metonímia é o dessentido. Opa, não cria um novo sentido. A metonímia é um padecer, é um pouco sentido, ou até um dessentido. Que raio que é isso, hein? Bom, significa que a metonímia, ela reduz, ela desgasta, ela desloca o sentido, reduz, desgasta, desloca, porque às vezes sai de um significante maior, vai para um significante menor, isso vai fazendo sentido
ou ficar desgastado, ou ficar menor. Então é isso que acontece no deslizamento da metonímia, certo? E então, o que que tá rolando ali? Não tá rolando criação, criatividade, né? Tá rolando esse deslizamento horizontal, sem criação de novos sentidos, e que corresponde ao que Freud chamou, então, de deslocamento.